Olá, os outros remédios naturais no combate do coronavírus. Hoje nós vamos falar sobre o repouso. Existe um conceito antigo de que os bebês cresciam o tempo todo, mesmo quando eles estavam acordados, mas isso ficou no passado. Hoje já se sabe que os bebês só crescem quando estão dormindo durante o soninho. Por isso que não é bom acordar o bebê, deixar que ele durma e mantê-lo alimentado e deixar que ele acorde naturalmente. Você já parou para pensar por que os felinos são tão ágeis e tão espertos para caçar e correr se eles passam o tempo todo dormindo? Sim, os felinos são os animais mais ágeis do planeta, mas eles descansam, eles repousam muito tempo. Isso nos diz alguma coisa. Existe algo extraordinário no descanso. Bom, vamos falar um pouquinho do que acontece dentro da nossa célula. Na nossa célula existe um núcleo, dentro desse núcleo está armazenado os 23 pares de cromossomos. O cromossomo é, em resumo, o nosso DNA todo enroladinho, todo guardadinho. Muito bem. No ano de 2003, aproximadamente, foi terminado o estudo do mapeamento do genoma humano. Através desse estudo, foi descoberto que no nosso DNA existem regiões, por exemplo, o cromossomo 1, existem regiões do cromossomo 1 responsável por cada parte do nosso corpo, por cada órgão. E à medida que essa região, cada região dessa, é lesionada, a gente então desenvolve determinado tipo de doença. Por exemplo, num homem, essa região do cromossomo 1, chamada HPC1, se ela for lesionada, o homem vai desenvolver o câncer na próstata. Se a região chamada GLC1A, se for lesionada, a pessoa vai desenvolver o glaucoma. E assim por diante, essa região aqui, o Alzheimer, né? E nos outros cromossomas, cada um com sua região, se lesionada, vai desenvolver uma determinada doença. Muito bem. A multiplicação celular e o reparo do DNA. O nosso DNA, depois de ser lesionado, ele pode ou não ser recuperado. Existe um reparo constante celular e um reparo também do nosso DNA lesionado. Aqui está uma foto de um DNA lesionado e ele sendo reparado, restaurado. Agora, como e quando acontece esse reparo no DNA? Quem é o responsável principal? Sim, o responsável principal, além de outros, né? É o hormônio do crescimento, conhecido como GH, Growth Hormone em inglês. Ele é o grande responsável. Agora, onde que ele é estimulado ao seu crescimento? Então, nós temos uma região no cérebro chamada hipotálamo, né, que sua função principal é a homeostase do organismo. Lá está também a hipófise, que é a glândula principal, é a glândula chamada mestra, porque ela administra a função das outras glândulas. Então, a hipófise é dividida em hipófise, adenohipófise e neurohipófise. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você saiba que para produzir o hormônio do crescimento é necessário que o hipotálamo estimule a hipófise. E ela vai fazer o estímulo também da produção do hormônio do crescimento. E quando o hipotálamo recebe estímulos como exercício físico e durante a puberdade, quando o corpo está num estado de hipoglicemia ou quando a pessoa tem dieta rica em proteína, é claro que isso aqui tem um limite. E principalmente durante o sono, o repouso, o hormônio do crescimento, o GH, ele é produzido principalmente nessa fase do sono chamado REM, tá? Que é quando o organismo descansa e passa por reparos. Muito interessante isso. Por isso que é tão importante o repouso. Bom,
Quando o seu carro está dando problema, o que é necessário para que ele pare de dar problema? É necessário parar o carro e colocar no mecânico. Então, o mecânico vai poder consertar o carro. Essa foto aqui bonita é a foto de uma ilha aqui no Porto de Sepetiba. E essas pernas aqui são as minhas, quando eu estive descansando no dia seguinte de defender a minha tese de doutorado. Eu estava descansando, repousando de tanto trabalho. Bom, vamos estudar um pouquinho sobre a inércia do sono também. As pessoas se preocupam muito enquanto elas estão dormindo. Eu não estou dormindo bem, eu acordo a noite toda. Então as pessoas têm essa preocupação. Elas deviam se preocupar sim com como e quando, o horário em que elas vão dormir e como é a qualidade do sono que elas estão tendo. Por exemplo, o sono ele é dividido em ciclos, se você não sabia. Ele é dividido em ciclos de 90 minutos cada ciclo. Começa assim com um sono leve, aqui nessa figura. Ó. Depois desse sono leve, você passa a um sono profundo. E esse sono profundo, ele volta para um estágio de sono leve. Se alguma coisa te incomoda, você acorda. Mas se nada incomoda, nenhum barulho, nenhum incômodo, então você volta de novo para o próximo ciclo. E para você ter um sono reparador, para que o seu DNA seja restaurado, você precisa começar a dormir cedo, porque tem hora certa de reparo do DNA. E as primeiras horas do sono, aquele sono profundo, dos primeiros momentos que você está descansando, é onde é feito a grande produção do hormônio de crescimento e onde vai haver reparo do seu DNA. E são ao todo, em média, 5 ciclos de 90 minutos, que dão em torno de 7 horas e meia. Se você consegue dormir esse horário todo, mesmo que você acorde 5 vezes por noite, se você completou cada ciclo desse, você pode estar tranquilo que o seu corpo está sendo reparado, que você está obtendo o repouso que é necessário. Muito bem. Você, então, resumindo, precisa de 7 a 8 horas noturnas em cada 24 horas. Você precisa de um dia por semana, um dia de 24 horas, para você descansar de todo o seu trabalho. E esse dia deve ser o sábado. E você precisa de um mês durante o ano. Se você quiser saber mais alguma coisa sobre esses 2 outros tipos de repouso, você pode colocar aí nos comentários, tá ok? Que eu vou estar respondendo para você com o maior prazer. E essa foto aqui foi de uma vez que eu repousei na Europa e descansei lá nos vales de Valdelinhares, conhecendo a neve e esquiando nela. Um abraço para você, continue assistindo esses vídeos que vai ser muito bom para a tua saúde e para você conseguir vencer essa época de pandemia. Tchau!